Em Massachusetts, brasileiros recebem orientação sobre documento essencial para a proteção de crianças em situações com o ICE. Saiba quem é o brasileiro que aparece em postagem da Casa Branca como um criminoso preso pela imigração. Projeto de uma brasileira aqui no país visa apoiar famílias que têm algum integrante com espectro autista. Flamengo escolhe sua sede para a fase de grupos do Mundial de Clubes, que começa em junho aqui nos Estados Unidos. E tem os detalhes da exibição de uma coleção de obras de artistas brasileiros em Nova York. Os moradores do Tri-State vão poder conhecer, além das criações do vencedor, outros trabalhos de artistas do norte do Brasil que ficaram entre os finalistas. Olá, boa noite. Boa noite. Em Massachusetts, brasileiros que estão aqui no país em situação irregular estão recebendo orientações de uma instituição sobre como proteger as crianças em caso de situações inesperadas com o ICE. Esse Centro Comunitário Brasileiro está alertando para um documento específico que deve ser feito por precaução, a Declaração de Autorização de Cuidador. A Eloaura Zen explica tudo pra gente. É preciso estar atento, forte e preparado. O New England Community Center, mais conhecido como Centro Comunitário Brasileiro, está lembrando a todos que em tempos tão incertos é importante relembrar a história para não repetir os mesmos erros. Eu acredito que foi em 2005, teve uma batida muito grande da imigração numa fábrica, onde muitos pais, pai e mãe, trabalhavam na mesma fábrica, e foi um grande desastre, porque, na realidade, os pais foram levados pelo ICE e os filhos ficaram para trás, né? E aí muitos filhos ficaram nas escolas, nas babysitters, os pais não apareciam à noite, crianças não puderam descer no ponto do ônibus porque não tinha responsável para buscar, e foi um caos. Para evitar tragédia semelhante, o Centro Comunitário Brasileiro está encorajando pais e mães que estão nos Estados Unidos sem a devida documentação a correr atrás do Caregiver Authorization Affidavit, a Declaração de Autorização de Cuidador. E é um documento onde os pais eles precisam apontar uma pessoa que tenha documento no país, esteja realmente legal no país, para que, caso aconteça dos pais saírem de cena, os filhos poderem ficar, as crianças serem levadas, quer dizer, esse caregiver poder tomar conta das crianças. Embora seja um documento limitado e vigente apenas no estado de Massachusetts, onde foi criado, o Caregiver Authorization Affidavit é um recurso importante em tempos difíceis. A recomendação máxima dessa e de outras organizações para imigrantes é que todos estejam preparados até para o improvável. A primeira coisa é, se o seu filho nasceu nos Estados Unidos e ainda não tem a cidadania brasileira, acho que é o primeiro passo que os pais precisam fazer é dar a cidadania brasileira aos filhos, através da certidão de nascimento. O segundo passo que a gente vem dizendo é para que os pais façam esse documento de caregiver, que é essa guarda meio que provisória, que só pode ser usada no máximo por 2 anos. E em terceiro lugar, a gente diz para que os pais façam o passaporte americano da criança pelo Departamento de Estado e depois façam o passaporte brasileiro. Eu acho que esse é a orientação. A Casa Branca tem divulgado em suas redes sociais fotos com cartazes de imigrantes que foram presos e são criminosos condenados. Ontem, em uma dessas postagens, foi exposta a imagem de um brasileiro detido em uma das operações do ICE em Boston. Este é Vitor de Souza Lima. Segundo as autoridades da Alfândega e Proteção de Fronteiras, ele foi condenado no Brasil por um duplo homicídio culposo causado no trânsito, depois que ele atropelou e matou as vítimas em 2014 em Minas Gerais. Ele deveria cumprir pena de 4 anos de detenção, mas fugiu e decidiu se esconder aqui nos Estados Unidos. O governo norte-americano não divulgou desde quando Vitor estava vivendo ilegalmente no território norte-americano. Só se sabe que ele entrou no país pela fronteira mexicana e estava na área de Boston. Vitor foi preso pelo ICE no último sábado em uma mega operação de busca de imigrantes indocumentados com histórico criminal e apareceu na postagem da Casa Branca que viralizou entre a comunidade.
Os agentes estavam atrás dele desde que seu nome foi colocado na lista da difusão vermelha da Interpol. O ICE atualizou o número de pessoas presas em operações realizadas em diferentes estados do país. Cerca de 1.200 indocumentados foram detidos apenas ontem, segunda-feira, em pelo menos 6 cidades santuário. No total, desde o início da política de imigração do governo Trump, cerca de 3.500 pessoas já foram detidas. Hoje, as operações do ICE foram realizadas em Nova York, Miami, Phoenix, Chicago, Atlanta, Los Angeles e Denver. O Departamento de Imigração voltou a dizer que o foco das ações são os imigrantes com histórico criminal. O presidente Trump prometeu deportar 1 milhão de indocumentados por ano, incluindo brasileiros criminosos. Vale lembrar que o número de cidadãos do nosso país deportados no ano passado, durante o governo Biden, foi bastante superior nos últimos 3 anos. Ao todo, 1.648 brasileiros foram expulsos daqui do país. Isso equivale a 36 brasileiros por semana sendo deportados. Se juntarmos os 4 anos do governo Biden, o número de brasileiros expulsos aqui do país chega a quase 7 mil. E o presidente Donald Trump chamou o Brasil de país criador de tarifas contra produtos norte-americanos. Ele prometeu medidas de reciprocidade para proteger os Estados Unidos. Fez essas afirmações durante um encontro com republicanos na Flórida. Donald Trump prometeu ampliar as tarifas de importação sobre países estrangeiros como forma de proteger a indústria e os trabalhadores norte-americanos. Remember again the word tariff. We're going to protect our people and our businesses, and we're going to protect our country with tariffs. Em discurso numa conferência com republicanos na Flórida, ele disse que países como China, Índia e Brasil são exemplos de alta taxação que querem prejudicar os Estados Unidos e garantiu que vai adotar medidas de reciprocidade. China is a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first, always put America first. That's what's going to happen. A agenda protecionista para fortalecer o mercado interno e as tarifas externas foram promessas de campanha. Ele afirmou no discurso que com essas medidas o dinheiro vai voltar para o país e os Estados Unidos vão voltar a ser mais ricos e poderosos do que antes em pouco tempo. A very fair system where money is going to come into our coffers and America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Depois do intervalo, pesquisa de opinião mostra aumento da preocupação dos moradores dos Estados Unidos com a economia. E está aberta a temporada de imposto de renda. A gente traz dicas à comunidade brasileira sobre esse assunto. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. O Conference Board divulgou o resultado do seu levantamento mensal sobre a percepção da população sobre a economia dos Estados Unidos. E neste primeiro mês do ano, aumentou o número de moradores do país inseguros sobre os rumos econômicos da nação. Em janeiro, o índice de confiança do consumidor caiu quase 5,5 pontos em comparação com dezembro do ano passado. De acordo com o relatório, a maioria dos consumidores diz que a grande preocupação é com a inflação. Hoje a inflação está acima da meta de 2% de ser alcançada pelo Federal Reserve, que amanhã vai anunciar se haverá corte nas taxas. E atenção, começou a temporada de Imposto de Renda 2025. É hora de juntar os documentos para prestar contas com a Receita Federal norte-americana. O prazo final para as declarações é em abril, mas como sempre os contadores pedem que a nossa comunidade não deixe para fazer isso de última hora, pois pode correr riscos sérios. A estimativa é de que neste ano mais de 140 milhões de declarações individuais serão enviadas para o IRS até o dia 15 de abril, data limite para prestar contas com o leão norte-americano.
Apesar das datas limite para a declaração, muitos contribuintes ainda deixam tudo para a última hora. Segundo uma pesquisa realizada em 2021, cerca de 1/3 dos moradores do país agem dessa forma, o que é um perigo. Uma das recomendações que eu dou para quem quer declarar o imposto de renda é não deixe para declarar na última hora, principalmente para quem quer receber restituição, para quem tem restituição a receber. Se você deixa para a última hora, o acúmulo de declarações é muito grande e você pode ter um atraso na hora de receber a sua restituição. Deixar para a última hora também pode gerar multas e penalidades caso não haja tempo suficiente para fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, sempre é importante declarar o quanto antes possível. Por isso, é hora de separar a papelada e realizar a declaração logo. Mas, afinal, quais são os principais documentos que você precisa e quem deve declarar o imposto de renda aqui nos Estados Unidos? Qualquer pessoa que receber renda aqui nos Estados Unidos tem que fazer a declaração do imposto de renda. Existem 2 formulários mais comuns que você pode receber. Um é o W-2, se você recebe no regime CLT, se você é funcionário de alguém, e o outro são os formulários 1099. Desde quem trabalha na forma de subcontractor, ou se você tem até uma conta poupança no banco, você deve receber um formulário 1099 e usar esse formulário para fazer a sua declaração de imposto de renda. Com um sistema bem mais complicado do que o brasileiro, o ideal é procurar por um contador para não ter erro no preenchimento e acabar na malha fina. O IRS está tentando simplificar o acesso pessoal ao seu sistema. Neste ano, o programa Direct File foi ampliado e está disponível em 25 estados, permitindo um preenchimento automático e mais simples das informações que podem ser feitas em casa pelo computador. A Receita Federal diz que espera repassar os reembolsos em até 21 dias para todos aqueles que prestarem contas eletronicamente. E atenção, quem mora nos estados afetados pelos furacões Milton e Helene no ano passado terão o prazo estendido. A Califórnia planeja fazer o mesmo às vítimas das queimadas. Caso você não consiga juntar toda a sua documentação para declarar o imposto de renda até o prazo, que esse ano é no dia 15 de abril, você pode solicitar uma extensão de 6 meses e juntar toda a documentação necessária e declarar até o dia 15 de outubro. Lembrando que você tem que solicitar a extensão para que ela seja válida. Na Califórnia, várias pessoas foram presas e acusadas em um esquema de contrabando multimilionário em 2 portos ao longo da costa. De acordo com o Departamento de Justiça, o grupo criminoso lucrou milhões de dólares só no último ano. 9 pessoas foram acusadas de contrabando de milhões de dólares em produtos falsificados da China para os Estados Unidos. Até agora, 8 delas foram presas. Entre os criminosos estão executivos de empresas de logística, proprietários de armazéns e motoristas de caminhões. Eles burlavam as leis de importação do país e, segundo as autoridades, colocavam em risco a integridade do sistema e da segurança nacional. They worked as criminal partners to defy U.S. customs laws. De acordo com o Departamento de Justiça, o grupo atuou entre agosto de 2023 e junho de 2024 nos portos de Los Angeles e Long Beach, na Califórnia. Of who and what comes into our country is critical to our border security. A data do julgamento da quadrilha está marcada para 18 de março. A seguir, Flamengo escolhe New Jersey como casa durante a primeira fase do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. E você vai conhecer o projeto de uma brasileira aqui no país para apoiar famílias que têm algum integrante com um espectro autista. O Flamengo definiu e divulgou qual será a sede da equipe no Mundial de Clubes deste ano, que vai rolar aqui nos Estados Unidos. O campeonato será disputado aqui no país entre 15 de junho e 13 de julho. O rubro-negro ficará nas instalações da Universidade de Stockton, em Atlantic City, no estado de New Jersey. O time vai desembarcar na região no dia 11 de junho e a escolha do local foi feita por conta da proximidade com a Filadélfia, cidade que vai receber 3 jogos do time carioca na fase de grupos, contra o Esperance da Tunísia e o Chelsea da Inglaterra. Depois dessa fase, o Flamengo vai mudar de estado e se instalar na Flórida, na cidade de Orlando, onde vai enfrentar o Lyon do México.
O Brasil virou destaque internacional hoje por ser o primeiro país da América Latina a realizar um procedimento médico inovador no combate ao câncer. É o congelamento de tumor da mama. O estudo e a aplicação da técnica apresentaram 100% de eficácia em mulheres voluntárias. O procedimento, chamado crioablação, usa temperaturas extremamente baixas para congelar e destruir células cancerígenas. A técnica, pesquisada por professores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, foi considerada inovadora. O estudo foi realizado com 60 pacientes após cirurgia e obteve 100% de eficácia para tumores menores de 2 centímetros. Durante o procedimento, foram realizados 3 ciclos de 10 minutos, alternando entre congelamento e descongelamento do tumor. O nitrogênio líquido foi inserido através de uma agulha no local afetado e resultou na destruição das células doentes. A técnica de alta precisão e indolor foi realizada sem necessidade de internação, apenas com anestesia local. Nesse estudo inicial, a gente alocou apenas pacientes com doença inicial até 2,5 centímetros, um câncer único da mama, em que era feita a crioablação e após 2 a 4 semanas as pacientes eram operadas. O objetivo era avaliar a eficácia do método, se a crioablação do câncer de mama era efetiva na destruição total do tumor. Nessa fase inicial do protocolo do estudo da pesquisa, tumores até 2 centímetros, a eficácia foi 100%, foi altíssima. E a partir desse estudo a gente vai passar por um estudo mais amplo, mais robusto. Este estudo inicial foi uma parceria da Unifesp com o Einstein e com a HCOR. É um estudo que avaliou a eficácia do método e comprovou a eficácia. Agora, o trabalho está comparando grupos de pacientes que passaram pelo procedimento sem operação com outras voluntárias que fizeram a cirurgia tradicional. O Brasil é o primeiro país da América Latina a estudar e aplicar a técnica de crioablação. Esse programa já existe aqui nos Estados Unidos. As vantagens desse procedimento, a gente vê um grande futuro, bem promissor esse procedimento. Imaginar que a paciente pode ser tratada a tumores pequenos, né? Isso não vale para qualquer câncer de mama. Com uma anestesia local, uma incisão pequena, não precisa internar, não precisa tomar anestesia geral. Imagine uma paciente que tenha vários riscos cirúrgicos, comorbidades, que pode aumentar muito o risco do procedimento cirúrgico, vai ser uma grande vantagem. Obviamente a desvantagem é o custo. Essa sonda que consegue baixíssimas temperaturas na sua ponta, tem um custo alto ainda. Mas a gente acredita que, e isso a gente vai comparar nesse novo estudo, se computar equipe médica, equipe anestésica, o custo hospitalar, acreditamos que vai ser parecido com o custo da agulha. Ainda falando de saúde, tem uma médica brasileira que vem ganhando destaque aqui nos Estados Unidos com um estudo inédito sobre o espectro autista. Ela busca, junto com um seleto grupo de pesquisadores da Universidade de Austin, no Texas, novas formas terapêuticas para tratar esse transtorno. A reportagem é da Carla Marinho. Nos Estados Unidos, 1 em cada 36 crianças de 8 anos é diagnosticada com o transtorno do espectro do autismo. A estatística representa 2,8% da população americana e reflete a urgência na descoberta precoce e novos tratamentos para esse transtorno. Autismo é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico, começando na infância e permanecendo por toda a vida. Entre as principais características estão dificuldades na interação social, problemas de comunicação e comportamentos repetitivos e restritos, sintomas que já apresentaram melhoras significativas depois que as crianças começam a ser tratadas. A fotobiomodulação, ela se constitui como uma terapia inovadora e muito promissora no tratamento de muitos sintomas, não só sociais, mas emocionais dessas crianças, mas também correlacionados, então, com questões de alimentação, de intestino, enfim. Então, é muito importante que a gente entenda que esse trabalho é um trabalho inovador, um trabalho muito promissor, que pode trazer benefícios não só no tratamento,
mas também como coadjuvante a outros tratamentos e outras terapias que essas crianças venham a fazer. A médica brasileira Gabriela Guimarães Streit está conduzindo uma pesquisa exclusiva que promete dar uma melhor qualidade de vida para crianças diagnosticadas com o espectro autista. Ela integra um seleto grupo de pesquisadores da Universidade de Austin, no Texas, que experimentam a fotobiomodulação, que é uma técnica terapêutica que utiliza luz de baixa intensidade para estimular processos biológicos e promover a recuperação tecidual para curar alguns sintomas característicos do autismo. A fotobiomodulação é uma técnica segura, não invasiva, que consiste na aplicação da luz, então, na fronte, na testa dessas crianças, por aproximadamente 10 minutos durante todos os dias, durante 2 meses. E a gente, então, já terminou um projeto piloto e agora nós vamos começar com um trabalho maior. E nós estamos recrutando, então, pacientes que possam vir aqui a Austin, então, pelo menos 2 vezes, elas têm que vir no início do tratamento e depois de 60 dias, e elas vão receber, então, um aparelho e utilizar esse aparelho durante 60 dias, todos os dias em casa. No próximo bloco, fornecedora de energia elétrica do condado de Los Angeles é processada como possível culpada pelo incêndio de Eaton. E tem os detalhes da exibição de uma coleção de obras de artistas brasileiros em Nova York. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. As autoridades de Los Angeles atualizaram o número de mortos da tragédia das queimadas. Já são 29. O maior número de vítimas é do incêndio de Eaton. Agora, os moradores da região estão processando a empresa de energia elétrica que teria sido responsável pelo começo das chamas. Essas imagens foram obtidas por um escritório de advocacia que representa um grupo de vítimas na justiça. O vídeo mostra o que seria o começo do foco de incêndio Eaton, na cidade de Altadena. A rede elétrica da companhia Edison começa a soltar faíscas e rapidamente o fogo toma conta da região. Now that we have that video, now that we see what is unequivocally arcing at the very origin of this fire, we know that their equipment was involved in this. O incêndio Eaton foi um dos mais destrutivos, matando 17 pessoas e queimando mais de 14 mil hectares, destruindo mais de 10 mil casas. Mesmo com a divulgação das imagens, a Edison, fornecedora de energia elétrica da região, nega que seu equipamento tenha começado o incêndio. Mas ao longo dos últimos dias, mais e mais vídeos surgiram com flagrantes de torres de transmissão da empresa pegando fogo e iniciando vários focos de incêndios na região. O advogado de direitos civis Ben Crump também representa outro grupo de vítimas das queimadas na justiça e alega que, apesar dos dias com ventos fortes e perigosos, a Companhia Elétrica do Estado não desligou as linhas de energia, piorando a situação. Ontem, o grupo de advocacia LA Fire Justice disse que tem outras evidências contra a Edison. In Southern California, Edison's utility equipment was the source of the fire. Enquanto isso, as autoridades do estado dizem que as causas das queimadas continuam sob investigação. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, que tem previsão de chuva mínima de 16 nessa área. Nova York, a mínima é de 24, não tem sol nessa área, chove o dia inteiro também. Nova York, sol entre nuvens. Charlotte e Atlanta, o mesmo cenário. Na Flórida, a gente tem tempo encoberto em Jacksonville e sol entre nuvens em Miami e Tampa. Nessa área, máxima de 75. Chove em New Orleans e em Houston, a mesma coisa, com mínima de 64, Evelyn. O mau tempo continua se arrastando na fronteira ali na região de San Antônio, onde a mínima fica em 68. Mas em El Paso não tem chuva, mesmo assim o sol não dá as caras por lá. Mesma coisa em Albuquerque, onde a mínima bate 23, bastante frio. Em Phoenix continua chovendo, máxima não passa de 61. Em Las Vegas a previsão é de bastante sol. E na faixa de Los Angeles até São Francisco, na Califórnia, um tempo misto, sol, entre nuvens, nublado em algumas regiões, bastante misturado.
E atenção comunidade, porque a partir de sexta-feira o Consulado do Brasil em Nova York vai exibir uma coleção de obras de artistas lá do nosso país. São esculturas e quadros que venceram o concurso durante o primeiro festival sobre a Amazônia, que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Os detalhes com a Carolina Camargo. Será neste espaço que os quadros vão ficar expostos a partir desta sexta-feira, dia 31 de janeiro. Quem visitar o Consulado do Brasil em Nova York vai poder ver de perto estas obras que mostram as cores da fauna e da flora da Amazônia e também interpretações da vida local. Essas obras venceram um concurso feito pelo Amazon Day Festival, um evento que aconteceu em Orlando e Nova York no ano passado e trouxe um mix de cultura, sabor, arte e entretenimento com temas da Amazônia pela primeira vez para os Estados Unidos. A ideia do projeto surgiu a partir da essência do Amazon Day, de revelar pessoas, de incentivar, impulsionar e de ser vitrine do melhor do nosso país. Tem o objetivo desse concurso de levar esperança para os artistas, de capacitar eles e de inserir no mercado internacional. Entre as obras em exposição estão os quadros vibrantes e cheios de vida do artista Jamir Freire, que ficou em primeiro lugar no concurso. É um divisor de águas, né? De ser um artista da região que trabalha há muito tempo, ter o nome divulgado fora do país, em outras instâncias, é sempre muito bom. É muito interessante e importante, não só para mim, mas para todos os artistas que são da região. E dá uma inspiração extra para que a gente cresça. Essa mostra de arte com entrada gratuita vai permanecer no consulado até o dia 5 de março. Os moradores do Tri-State vão poder conhecer, além das criações do vencedor, outros trabalhos de artistas do norte do Brasil que ficaram entre os finalistas. É sempre muito bom a gente ter o nosso país, a nossa região representada no exterior. E o Jornal Américas no Ar termina agora. Você fica com o Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite, gente. Thank you.